No capítulo 19 de Êxodo, vemos que depois de 3 meses da saída de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai, ao monte onde Deus tinha revelado a Moisés naquele arbusto, se ainda bem se lembram. No versículo 4 diz, no versículo 3 vimos que Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo assim: falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente, não é se ouvirdes, é se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, por toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus coloca aqui um se. Se vocês fizerem isto, vocês serão isto, ok? Não é, olha, vocês vão ser. Não, temos condições a cumprir. E uma dessas condições, isto aqui, Deus falou para o povo de Deus nos tempos de Moisés, mas este versículo se enquadra perfeitamente para nós hoje. Temos que ouvir diligentemente ouvir a voz de Deus e temos que guardar o seu concerto, e nós vamos ver qual é o concerto de Deus no próximo capítulo, ok? Então seremos a propriedade peculiar de Deus e nós seremos um reino sacerdotal, seremos um povo santo. Nós seremos um povo santo e sacerdotal se nós cumprirmos aquilo que Ele nos vai dizer no capítulo 20, ok? E depois no versículo 7 vemos que Moisés chamou os anciãos do povo e expôs deles todas as palavras. No versículo 8 diz: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, como se ele não tivesse ouvido ou se ele não soubesse todas as coisas, digamos. Mas vemos que aqui que eles confirmaram que nós queremos ser o teu povo santo, nós queremos ser o teu povo peculiar, diz-nos o que nós vamos fazer e nós vamos fazer. Eles disseram todos numa só voz. No versículo 10 disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, e hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, ok? Eles tinham que se preparar para ter o encontro com Deus. Deus não ia aparecer, eles iam lá como eles estavam. Quando nós vamos ter, por exemplo, um encontro com um amigo que não vemos há muito tempo, vamos ter um encontro com a namorada ou o namorado, nós nos ajeitamos, pomos-nos bonito, ou vamos conhecer os nossos sogros pela primeira vez, ou vamos ter com um rei, rainha ou sacerdote ou uma pessoa importante. Nós não vamos à toa, nós nos pomos apresentáveis e nos preparamos de antemão. O que é que eu vou dizer, como é que eu me vou portar, o que é que eu vou fazer. E a mesma coisa é com Deus. Quando nós temos um encontro, ou diariamente ou semanal com Deus, nós nos temos que preparar fisicamente, espiritualmente e mentalmente, de corpo, mente e alma, ok? E estejam prontos para o terceiro dia, quando no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Isto aqui não era uma punição, mas era uma consequência, porque Deus, o Santo, o Santíssimo, tudo o que é sublime, ia se manifestar naquele monte, ok? E no versículo 16 diz: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, no versículo 15 ainda, e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia e não chegueis à mulher. Então eles não eram para ter relações sexuais antes disso acontecer. Isto aqui, eu estou-vos a dar este detalhe porque mais para a frente nós vamos precisar deste detalhe para nós compreendermos certos versículos e capítulos da Bíblia, ok? Então eles, ao santificarem-se, não só lavar as suas vestes, lavarem-se assim também, eles também não podiam tocar ou ter relações sexuais com o seu cônjuge. E no versículo 16 diz: aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem. Vocês têm que ficar com essa espessa nuvem na mente, ok? E um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, ok? Porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então temos aqui a nuvem espessa e em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno e todo o monte tremia grandemente. Então aqui a manifestação de Deus era física, era audível, era visível, era uma coisa tremenda. Eles estavam habituados, se calhar, àqueles deuses
de palha, de pedra, de madeira que não se mexiam e que não se ouviam, não falavam. Eles agora veem uma presença magnífica de Deus. E aqui a nuvem espessa era porque Deus se ia manifestar em fogo, a sua presença é como um fogo consumidor. E ele tinha que protegê-los para eles não se verem a sua glória e fossem consumidos. E aqui vemos que ele descer sobre ele em fogo. Aqui é a presença física de Deus, ele como um fogo consumidor. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira, ok? Moisés falava e Deus lhes respondia em voz alta. Aqui é interessante que Moisés falava a Deus e Deus falava em voz alta para que o povo ouvisse. E o próprio capítulo também diz isso. E isso encontra-se no versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo. Então Deus queria que o povo ouvisse. E para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, muito engraçado Moisés subir um monte ou ir a uma tenda e depois sair e dizer: Olha, Deus falou comigo. Eles: não ouvimos voz nenhuma, como é que sabemos que isso é verdade? Agora, Deus firmou para que o povo soubesse realmente, ou saiba que eu falo contigo, eles vão ver e ouvir dessa maneira. Depois, no versículo 21, diz: E disse o Senhor a Moisés: Protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não pereçam. Então, isto aqui é muito interessante. Imaginem estar na pele dos israelitas, pelas grandes manifestações e maravilhas que eles viram, e Deus, Moisés tinha dito: Olha, Deus vai se manifestar ao terceiro dia, preparem-se para ver a sua presença. E viram aquela nuvem espessa, fogo, trovões, e ouviram a sua voz grandemente. Eles devem ter ficado curiosos: eu gostava de ver e espreitar como Deus realmente é. Mas Deus disse: não façam isso porque vocês vão morrer, ok? Nós vamos ver nos capítulos mais já à frente, diz que ninguém pode ver a face de Deus e viver, ok? Eu diria que o capítulo termina por aqui. Vamos ter o capítulo 20 já de seguida.